Você tem dinheiro parado numa conta que rende 3% ao ano, enquanto a inflação come mais de 4%. Esse dinheiro é seu, e existe uma forma legal, comprovada, de usá-lo para economizar dezenas de milhares de reais numa compra de imóvel. A maioria das pessoas não faz isso, não porque não queira, mas porque ninguém explicou direito. Este é o critério imobiliário independente. Aqui você toma decisões com dados, não com achismo. Hoje vamos falar sobre o FGTS, o que ele é, quanto rende de verdade, e como usá-lo de forma estratégica em 3 situações concretas. O FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é um depósito compulsório feito pelo seu empregador todo mês. 8% do seu salário bruto vai para uma conta vinculada no nome de cada trabalhador com carteira assinada. Esse dinheiro rende 3% ao ano mais TR, a taxa referencial. Na prática, nos últimos anos, isso significou entre 3% e 3,2% ao ano de rendimento total. Compare com a inflação medida pelo IPCA. Em 2023, foi 4,62%. Em 2024, 4,83%. Isso significa que, em termos reais, o seu FGTS perdeu poder de compra. Cada ano que passa com esse dinheiro parado, você está mais pobre do que estava. Então, a pergunta correta não é: devo usar o FGTS? A pergunta correta é: qual é a melhor forma de usá-lo antes que ele perca mais valor? Existem 3 situações onde o FGTS trabalha a seu favor com força total em transações imobiliárias. Vamos explorar cada uma delas. A primeira e mais comum, e ainda assim mal compreendida, é usar o FGTS como parte da entrada na compra de um imóvel. Para usar o FGTS na compra, você precisa atender algumas condições. Primeiro, não pode ser proprietário de imóvel residencial no município onde mora ou trabalha. Segundo, precisa ter no mínimo 3 anos de trabalho com carteira assinada, podendo somar períodos em diferentes empregadores. Terceiro, o imóvel precisa ser residencial. Quarto, o imóvel precisa estar dentro dos limites de avaliação aceitos pelo banco. Hoje até R$1.500.000. Vamos a um exemplo concreto. Imóvel de R$300.000. O banco financia até 80%, ou seja, R$240.000. Você precisa de R$60.000 de entrada. Se tiver R$40.000 no FGTS, precisa complementar apenas R$20.000 com recursos próprios. Mas aqui vem o ponto que pouca gente percebe. Usar o FGTS na entrada não é só uma questão de ter ou não ter o dinheiro. É uma questão de matemática. Quanto esse FGTS vai render parado? 3%. Qual é a taxa do seu financiamento? Provavelmente entre 10% e 12% ao ano. Quando você usa o FGTS para reduzir o valor financiado, você está na prática obtendo um retorno equivalente à taxa do seu financiamento sobre esse dinheiro, que é muito superior ao que ele renderia na conta do FGTS. Em números, R$40.000 no FGTS parado por 10 anos renderiam aproximadamente R$13.600. Os mesmos R$40.000 usados para reduzir o saldo devedor de um financiamento a 11% ao ano economizariam mais de R$70.000 em juros ao longo do contrato. A diferença é de mais de R$56.000, em favor de quem usou o FGTS com critério. A segunda forma estratégica de usar o FGTS é na amortização extraordinária do financiamento, ou seja, usar o saldo acumulado para pagar parte da dívida antes do prazo. O FGTS pode ser usado para amortização a cada 2 anos, desde que o contrato seja pelo Sistema Financeiro de Habitação, o SFH.
Isso inclui a maioria dos financiamentos residenciais feitos pelos grandes bancos. Quando você faz uma amortização, o banco vai te perguntar: você quer reduzir o prazo ou reduzir o valor da parcela? Essa é uma das decisões mais importantes do financiamento, e a resposta correta depende da sua situação. Se você amortiza pelo prazo, a parcela continua igual, mas o contrato encerra mais cedo. O benefício é imenso. Você paga juros por menos tempo e, como os juros incidem sobre o saldo devedor, cada mês a menos representa uma economia proporcional ao saldo devedor na época. Exemplo: financiamento de R$250 mil, 30 anos, taxa de 11% ao ano pelo sistema SAC. Custo total sem amortização: aproximadamente R$590 mil. Agora, se a cada 2 anos você usa R$15 mil do FGTS para amortizar pelo prazo, 5 amortizações ao longo de 10 anos, o contrato pode encerrar até 8 anos antes. Economia estimada: acima de R$90 mil em juros. Se você amortiza pela parcela, o prazo continua o mesmo, mas o valor mensal cai. Isso faz sentido quando o comprometimento de renda está alto e a redução da parcela traz alívio real no orçamento familiar, liberando recursos para outras prioridades. A regra prática do critério imobiliário independente: se você tem estabilidade financeira e a parcela não compromete o orçamento, sempre prefira amortizar pelo prazo. A economia de juros é substancialmente maior. Se a parcela pesa no orçamento mensal, amortize pela parcela para recuperar fôlego e, quando a situação melhorar, volte a amortizar pelo prazo. O que não se deve fazer, e é o erro mais comum, é deixar o FGT, esse acumular por anos sem usar, enquanto o financiamento continua gerando juros compostos sobre um saldo devedor que poderia ter sido reduzido. Cada ano de inércia tem um custo real imensurável. E esse custo sai do seu bolso. Recapitulando o que vimos hoje. Primeiro, o FGT se rende abaixo da inflação. Usá-lo estrategicamente é sempre superior a deixá-lo parado. Segundo, na entrada do imóvel, o FGT se reduz o valor financiado e economiza juros muito além do que renderia na conta. Terceiro, na amortização, prefira sempre reduzir o prazo se o orçamento permitir. A economia de juros é exponencialmente maior. Cada decisão imobiliária tem 2 lados. Aqui no critério imobiliário independente, você aprende a enxergar os dois e a decidir com critério. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal. Publicamos análises como essa regularmente, sem achismo, sem conflito de interesse, só dado e critério. Até o próximo vídeo.